Vamos falar de saúde, vamos falar sobre a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento aqui de Lajeado. Estamos recebendo o coordenador da unidade, o Alex Vaz Borba, e também o coordenador médico da UPA, o Dr. Vinícius Castro, para falar sobre a alta nos atendimentos. A gente sabe que hospitais, postos de saúde estão recebendo uma demanda maior justamente por conta das síndromes de doenças respiratórias, questão de gripe, de influenza, a dengue também tem chamado a atenção, e a gente vai saber da realidade, como é que está sendo o atendimento na UPA, se aumentou muito e se estão conseguindo dar conta aí de toda essa demanda. Bem-vindos, Alex, Vinícius, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Com satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu vou poder contar um pouco para a nossa audiência o trabalho que a gente desenvolve lá na UPA, né? A gente está colocando o pessoal a par de como está a situação em Lajeado. Tudo bem, doutor Vinícius? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Prazer estar aqui e poder falar para os ouvintes também um pouquinho do nosso trabalho lá. Vamos falar um pouquinho do dia a dia, né? Do atendimento que é feito na UPA e se está com uma demanda acima do normal, se é algo que também é normal para essa época do ano. A gente sabe que todos os anos a gente passa por esses momentos mais críticos, né? Mas a gente tem visto aí o Rio Grande do Sul como um todo sendo afetado, questão de influenza, de gripe. Sim, a gente vem com a demanda alta desde março, mais ou menos. A gente tem feito a média de esse trimestre de março a maio, a média de 9 mil atendimentos mês, né? Então, uma demanda bem alta. Sim, acontece todo ano, tem essa sazonalidade, né, de aumentar abril, maio, eventualmente março também aumenta, em função da entrada do inverno, né? Então é comum ter esse aumento nos atendimentos, só que esse ano realmente está um número bem exacerbado, digamos assim, né? Mês de maio, 9.200 consultas foram feitas lá na UPA. Então, o que seria o normal, Alex? Um mês normal? A estrutura ali, nossa normal, ela está montada. Hoje a gente está trabalhando a pleno, no máximo, né? Com toda a equipe, tanto de enfermagem, médica, como estrutura física, né? Está na sua capacidade máxima. O nosso normal ali está previsto uma média de 6.700 atendimentos mês, né? Pelo Ministério da Saúde, mas a gente consegue trabalhar, a gente tem uma margem que a gente consegue trabalhar até 7.300, 7.400 consultas. Então a gente está ali em torno de 35% acima da nossa capacidade, né? Mas claro que a gente vai se adequando tanto com recursos humanos como infraestrutura, né? A propósito, em relação a recursos humanos, né? Como é que funciona essa... Porque os plantões aumentam, chama mais gente, o horário, o tempo de permanência dos profissionais aumenta. Como é que vocês fazem para ajustar tantas consultas a mais? Hoje a gente trabalha com cerca de 2.300 horas médicas na UPA. Os médicos, eles são contratados por pessoa jurídica, cada médico tem a sua pessoa jurídica e recebe pelo valor da hora trabalhada. Então, nesses períodos de maior movimento, a gente está recebendo apoio da Secretaria de Saúde e conseguindo ampliar essa carga horária médica. Então, hoje a gente conta com reforço, mais de 100 horas semanais, além do que já está previsto. Lembrando que a nossa UPA é uma UPA Porte 2, nível 5, que precisaria fazer 6.750 atendimentos por mês. A gente amplia um pouquinho a capacidade com o apoio da Secretaria. E a gente tem hoje, contando médicos 12 horas por dia, a gente tem 6 médicos nas 24 horas. Então, com o aumento dessa carga horária, a gente consegue aí manter essa demanda, pelo menos dentro do que preconiza o Ministério da Saúde em questão de tempos de atendimento. Falamos do aumento como um todo, né? De 35% aí em relação ao que seria o normal de atendimento da UPA, mas em relação às doenças respiratórias, a questão de gripe, isso tem representado o maior aumento? É ali que está a maior demanda mesmo, ou tem outras situações que vocês têm atendido? Hoje a gente tem atendido de sintomas respiratórios, sintomas gripais, entre 18% e 20%. Mas tem uma variedade muito ampla, que a gente falava antes em off, né? Tem uma variedade muito grande de patologias que procuram a UPA, né? E a gente tem uma demanda também alta, esse mês foi em torno de 24%, de pacientes não urgentes, né? Que procuram a UPA, que poderiam estar sendo atendidos nos seus postos de saúde, nas UBSs dos seus bairros, né? Porque a UPA, a finalidade dela é atender o paciente de urgência de baixa e média complexidade. Que o paciente tem uma situação grave, urgente, mas que não precisa de atendimento hospitalar, né? Que extrapola a capacidade do posto, da UBS,
que a UPA atenderia. Então, é para esse perfil de paciente. Uma situação aguda, urgente, né? Então, a gente tem uma demanda alta que é paciente não urgente, que acaba, às vezes, congestionando o sistema, digamos assim, né? Os atendimentos. Vocês acreditam que as pessoas talvez não saibam ou não entendam muito bem o fluxo que deveria acontecer ali, ou é porque talvez não tem atendimento na outra ponta e acabam Mas chegando acredito que um pouco é falta do conhecimento, porque a Secretaria de Saúde ela ampliou a carga horária nos postos. Então, hoje, Lajeado tem o posto do centro, Jardim do Cedro e Conventos atendendo até às 20 horas. Já nessa operação inverno, já antevendo que, como a gente sabe que todos os anos tem essa sazonalidade, a Secretaria de Saúde já ampliou a carga horária desses 3 postos para dar um destino para esses pacientes, né? Dar um acolhimento e um atendimento para esses pacientes artísticos mensais que estão aparecendo agora. E a gente, claro, hoje não se tem um censo atualizado, né, dos últimos anos, mas acredito que com essa questão da enchente, Lajeado ser um polo, tanto industrial, polo de negócios, tem muitas pessoas que estão aqui, né? E isso acaba refletindo na necessidade de atendimento de saúde, né? Estamos conversando com o coordenador da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, aqui de Lajeado, Alex Vaz Borba, e também coordenador médico da UPA, Dr. Vinícius Castro. Vamos tentar traduzir o que são situações para a UPA e situações que poderiam ser atendidas nos postos de saúde, que talvez as pessoas, ainda por mais que volta e meia se bata nessa tecla, se fale sobre isso, talvez as pessoas não tenham conhecimento. É importante que as pessoas procurem a unidade regularmente, a unidade de saúde do seu bairro, para fazer acompanhamento de doenças crônicas, para fazer toda a parte de prevenção que é necessário no serviço de saúde, e reserve a UPA para casos em que sejam situações agudas que não consiga atendimento no posto, ou situações como dor no peito, qualquer alteração neurológica, falta de ar, ferimentos, queimaduras, dor abdominal intensa, situações em que a gente não consegue resolver na unidade básica de saúde, aí procure a UPA. Casos leves, tosse, febre baixa, situações em que se tem um médico livre demanda nos postos, podem ser resolvidas lá. E é importante também comunicar para a população que a gente tem uma boa relação dos postos com a UPA e com o Hospital Bruno Bor. Então, casos de maior urgência que porventura possam aparecer, os médicos podem também referenciar e encaminhar esses pacientes. Pode haver ocorre essa conversa entre postos, né, UPA e hospital. Existe essa troca de informações? Isso, existe um núcleo interno de regulação tanto do hospital quanto da UPA, em que a gente tem contato imediato entre os médicos. Então, qualquer profissional ali que está no posto, que porventura possa receber um paciente que seja mais grave do que ele possa resolver, ele pode fazer contato tanto com a UPA quanto com o hospital e encaminhar esse paciente para o serviço mais adequado. Então é importante que as pessoas procurem. A gente sabe que essas unidades elas têm horários na agenda, têm livre demanda, que muitas vezes ficam ociosas porque às vezes a pessoa prefere ir na UPA, que já vai ter o exame, já vai ter a medicação. Então, às vezes superlota com casos leves e a gente, superlotado, a gente muitas vezes não consegue dar atenção no momento que precisa para os casos mais graves. Final de semana foi de bastante frio. Isso teve um aumento também, neste final de semana especificamente, e eu pergunto por que final de semana os postos estão fechados, o próprio hospital também já tem um atendimento um pouco diferente, a UPA está lá aberta. Teve aumento de demanda? Qual a média de demora ali para a pessoa ser atendida? Graças a Deus, esse final de semana foi mais tranquilo. A gente teve há 2 final de semana atrás, mais ou menos, bastante movimento, bem fora da curva, assim, porque o nosso atendimento lá, ele, via de regra, se comporta assim, de domingo à noite até quinta-feira, por exemplo, é um volume alto, né? Em torno de 300, 280 consultas por dia. Chega na sexta, sábado, cai. Há 2 final de semana atrás não aconteceu isso, né? Manteve-se alto. Agora esse final de semana foi tranquilo, foi bem mais calmo. Domingo à noite, ontem à noite, deu um pouquinho de movimento, né? No final do dia, muitas pessoas chegando num curto espaço de tempo. A média de 14 a 15 pessoas por hora, então chegando lá. Então no final do dia ontem atrasou um pouquinho. Então deu em média 2 a 3 horas de espera ontem à noite.
2 ou 3 horas de espera. Mas isso é considerado normal? Cada cor, digamos assim, cada classificação, cada prioridade estabelecida pelo enfermeiro, ela tem um tempo máximo de espera. Por exemplo, o paciente não urgente, que é o azul, é até 4 horas de espera. O paciente pouco urgente, 2 horas. Né? Então, no paciente pouco urgente, deu entre 2 e 3 horas. E o urgente, vocês conseguem urgente é atendimento imediato, né? Menos tempo. É menos tempo. Então é bem tranquilo. Assim, o que mais nos dá essa lacuna de tempo, porque o volume é muito maior. E que bom que seja assim, porque senão a gente viveria um cenário de guerra, né? Só pacientes acidentados, etc., né? Infartados, não é? Esse é 18% do atendimento. Que tem um protocolo, né? Estão seguindo o protocolo, pode ser atendimento até 4 horas. Mas a gente sabe que para quem está lá esperando, que seja uma dor mínima, né? Ok, não é urgente, mas é tempo ficar lá. 4 horas eu nem falo, as próprias 2 horas, né? As pessoas começam a reclamar, enfim. Vocês certamente trabalham para diminuir esse tempo também, né? Sim, todo dia a gente monitora os tempos diariamente, né? O sistema nos dá isso em tempo real, então a gente fica monitorando e fazendo ações junto à Secretaria de Saúde, né? Para diminuir esse tempo. Foi colocado, como o Vinícius falava antes, nós temos hoje atualmente 111 horas médicas a mais para suprir essa necessidade. Então, e é mapeado, esses médicos são colocados nos horários de pico. Hoje nós sabemos, né, por comportamento histórico, quais os horários que tem mais movimento, né? Então a gente sabe dizer qual horário que teoricamente, né, estatisticamente vai ter mais movimento. Então nesses horários tem mais médicos. E quais são os horários? Entre a metade da manhã, 9 até 10, 11 horas. Meio-dia ali, entre meio-dia e meia e início da tarde, entre 12h30, meio-dia, 14 horas. E final do dia, a partir das 4h30, 5 horas, até as 20 horas mais ou menos. Na madrugada, nosso atendimento corresponde a 8 a 10% da demanda. E por que vocês entendem que esse é o comportamento? É o horário que a pessoa vai para o almoço, daqui a pouco, agora eu me senti mal, porque me parece que no horário do meio do trabalho ali esvazia, né? Assim, o atendimento do meio-dia do meio da manhã, assim, eu não sei, sinceramente, não tem uma explicação lógica, né? Porque realmente pode ser a demanda da pessoa, mas o restante dos horários, esse intervalo do meio-dia pode estar atrelado à questão do intervalo do almoço e o final do dia, sim, que é o horário que as pessoas estão saindo do trabalho, a criança está saindo da escola, da creche, então o pai pega e leva a criança com febre, então desses horários tem esse nexo causal com os horários de trabalho e atividade da pessoa, né? Daqui a pouco até ele tentou ver se ia melhorar ou não, e aí, enfim. Também. E acontece ainda a questão das pessoas procurarem como se fosse uma consulta mesmo, não necessariamente com um sintoma muito leve, que não seria nem talvez de posto. Acontece isso, que a pessoa vai meio que fazer uma consulta para ver o que pode estar acontecendo. Sim, a gente tem essa demanda também, né? A gente tem uma demanda lá de pacientes, às vezes está 2 semanas com, por exemplo, dor de garganta. Isso não é raro acontecer, né? A pessoa está 2 semanas, 1 semana com um problema. Pessoa, às vezes, com uma unha encravada, vai lá, um abscesso, que é essas infecções de pele, né? Então, são atendidas ou vocês encaminham? A gente atende e, dependendo da avaliação do médico, ele encaminha para o UBS, né? Não fica sem atendimento? Sem atendimento ninguém fica, né? Isso nos dá uma tranquilidade também no atendimento. A gente não manda ninguém embora, a gente não faz triagem, né? Lá na UPA, o enfermeiro ele faz a classificação de risco, onde ele prioriza o atendimento. Quem está mais grave, um plano de saúde mais sério, vai ser atendido primeiro, né? Mas fica todo mundo ali, todo mundo aguardando, todo mundo vai ser atendido. Ninguém é dispensado sem atendimento. Não é encaminhado para o posto, por exemplo? Não, nós não encaminhamos para o posto. Todo mundo vai ser atendido. Deixa eu perguntar uma... Pois não, Vinícius? Ele até pode ser encaminhado após a avaliação médica para dar o segmento no posto. Mas né? depois de ter recebido atendimento. Exatamente, depois de ter sido atendido. Deixa eu perguntar, eu me lembro que em outros momentos se falava da mudança de classificação da UPA. Hoje é UPA tipo 2, é isso? Tem possibilidade de mudarmos de classificação? Já não sei se não foi alterado, enfim. E tem a possibilidade de uma nova UPA que seja em Lajeado ou na região, até para desafogar um pouco esse atendimento que é feito nessa unidade de pronto atendimento aqui de Lajeado? Existe a possibilidade de aumentar o porte, né? Porque que nem o Vinícius estava ali, a nossa UPA é um porte 2 e as UPAs, o Ministério da Saúde classifica em porte 1, 2 e 3, sendo o menor porte e o 3 o maior. Então a nossa seria uma UPA intermediária. Existe a possibilidade, mas passa por uma questão estratégica de política em saúde, né? Hoje a gente não tem esse conhecimento como prestador de serviço, né? Como Univates, prestador de serviço para a prefeitura, da Secretaria de Saúde está
planejando num curto prazo fazer a ampliação, né? Até porque precisa ter uma produção mínima, né? Então passa esse período de mais assim de inverno, ou alguma pandemia, alguma endemia que nem foi a dengue alguns anos atrás, a gente não mantém esse volume o ano todo. E se você não manter a produção mínima que o Ministério pede, começa a faltar recurso, né? Então hoje não teria uma previsão, não saberia te informar se existe. E a construção de uma outra UPA, seja em Lajeado ou em outro município próximo? Não saberia te informar. Não tem informação. Não tem informação. Como prestador do serviço, né, como executante do serviço lá, não, porque é uma informação que fica a nível estratégico da Secretaria de Saúde, né? A UPA atende somente moradores de Lajeado? Não necessariamente. A UPA é um serviço de urgência, ela é porta aberta. Então hoje a gente atende nos relatórios mais de 100 municípios, desde norte, nordeste até o extremo do Rio Grande do Sul. Então a nossa região aqui pega Venâncio, Arroio do Meio, Estrela, né? Nem eu comentava antes. Antes da enchente, algumas cidades que têm serviços de urgência, tem hospitais e tudo aqui perto, não vinham para Lajeado. Hoje aparece nos nossos relatórios. Isso nos dá um indicativo que houve essa migração de pessoas, né, para Lajeado. O que também vai... 100 municípios, Alex? Mais de 100. Tá, mas vamos lá. O que representa moradores de Lajeado e moradores de outros municípios? Lajeado é percentual? 90%. 90% é Lajeado. 10%. E qual é a UPA mais próxima que a gente tem aqui? Aqui é Venâncio Aires. E vem gente de Venâncio para cá? Vem porque tem pessoas, o que acontece? Lajeado hoje, que a gente falava ali, é um polo industrial, né? Então tem muitas empresas que buscam os funcionários nessas cidades ao redor. E quando ele está trabalhando, ele está em Lajeado. Então, perfeito. Ele precisa... como ele é um munícipe de Lajeado, ele só vai ser atendido na UPA, né? Então ele acaba indo... para a parte alta do vale? Algumas cidades, sim. Também vem... Mas geralmente são pessoas que estão em trânsito, né? Estão a negócio, estão Não necessariamente que elas saem da cidade delas especificamente para a UPA. Acontece disso, né? A pessoa já aconteceu, da pessoa ser atendida e chegar na UPA dizendo que veio da sua cidade porque que Lajeado tem a melhor assistência à saúde, né? Que confia mais no atendimento em Lajeado e vir procurar a UPA, né? E temos UPA para a região alta? Não. Porque pro lado de Venâncio tem Venâncio. Tem, e depois o resto das cidades não tem UPA nas cidades. É uma dificuldade também. Vocês imaginam que vai até quando essa alta demanda, né? Esse aumento aí de 35% em relação aos meses normais? Estamos começando com frio agora, né? Vem todo o inverno pela frente. Isso vai se arrastar até agosto, setembro? Provavelmente, né, Vini? A previsão vai até agosto, né? Acredito que... A gente acredita que atingir um platô e que é possível que a gente ainda vá mais alguns meses ainda com um movimento bastante elevado, até porque o hospital está cheio, está superlotado, a taxa de vacinação ainda não está como a gente gostaria. Então, a tendência, pensando no estado do Rio Grande do Sul, é que a gente ainda tenha as emergências superlotadas e muito atendimento por mais 1 a 2 meses. Essa é a previsão que a gente faz até para a gente se programar em relação às ações que a gente toma lá na UPA e também para balizar a Secretaria nas ações que eles estão fazendo com a Operação Inverno. Mas como você disse que atingiu um platô, então a tendência é que não aumente muito, se mantenha nesse nível. Exatamente, nesse nível alto, mas se mantendo, não tendo um pico ainda maior. Exatamente, é um nível alto que a gente teve que fazer várias mudanças na nossa estrutura para comportar esse número alto de atendimentos, mas a gente está percebendo uma certa estabilização. Uma tendência de estabilização, pelo menos. Tá bom. Alex, Vinícius, mais algum recado que seria importante para passar para a população? Eu acho que é importante passar para a população que, com a superlotação, claro que a gente precisa que as pessoas procurem a UPA e o Hospital Bruno Bar somente em casos moderados a graves, que procurem as unidades básicas nos casos leves, mas também tranquilizar que se a população precisar procurar o atendimento de urgência e emergência, vai ser bem atendido e vai ter a sua demanda resolvida. Acho que é importante também trazer isso, porque quando a gente está com um movimento elevado, algumas reclamações, elas invariavelmente aparecem, mas a gente tem um serviço de qualidade de medicina de emergência, tanto em Lajeado quanto no Vale, e as pessoas podem procurar se realmente precisar. Agradecer, né, o espaço para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve
na UPA, né? E dizer, como o Vinícius falou ali, a gente, pô, às vezes acontece, demora um pouquinho e tal, mas todo mundo vai ser atendido, ninguém é mandado embora pelo enfermeiro, né? Pelos profissionais que estão lá, só vai ser referenciado para algum posto, algum OBS, depois passar pelo atendimento médico. Para cada um, a sua demanda é a mais urgente, mas por isso que existem os protocolos também a serem seguidos. Muito obrigada mais uma vez ao coordenador da UPA de Lajeado, Alex Vaz Borba, e o coordenador médico da UPA, o Dr. Vinícius Castro. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.